Amém. Nosso texto para abrir a nossa meditação é Salmo 27, versículo 4. Salmo de número 27, o versículo 4. E a palavra diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, obrigado por esta noite, pelo tempo de culto, tempo que o Senhor nos trouxe aqui, pela comunhão, pelo encontro com os irmãos, pela Tua palavra, pela lembrança do Evangelho, da Sua vida, da Sua missão, da Sua obra maravilhosa. Obrigado, Senhor, e que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra a cada dia. É o que nós oramos, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente tem, nestes dias, nos preparando para a Páscoa, conversando aqui sobre esse período que antecede, esse marco da história da igreja, da história do cristianismo, da história da fé cristã. E temos aqui compartilhado a respeito de práticas devocionais, de exercícios devocionais, de como, ao longo da história, ao longo do tempo, o povo de Deus buscou a Deus. O povo de Deus buscou sua consagração, buscou seu crescimento espiritual, buscou se desenvolver. E o tempo, né, o tempo é curto, são tantas práticas, são tantas disciplinas, a gente falou sobre algumas delas, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o descanso. E eu decidi nesse último domingo, que antecede a Páscoa, em vez de entrar num assunto novo, retomar um pouco, reconectar esses exercícios, esses temas tão importantes, fundamentais para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Outro dia, uma irmã mandou uma mensagem fazendo exatamente essa pergunta. Pastor, a prática do descanso, ela pode ser, como é que foi a palavra que ela usou? A prática do descanso pode ser feita junto com a prática da meditação, né, da leitura da palavra. Falei, claro, exatamente essa a ideia. E esses exercícios devocionais, eles se encontram. E a oração, a leitura bíblica, o descanso, o jejum, o louvor, eles se encontram, eles se conectam e aos poucos vão fazendo parte da nossa vida. Quando a gente busca um crescimento espiritual, e a gente tem tentado fomentar, incentivar isso aqui esses dias,
Buscar vida devocional, buscar crescimento espiritual, significa a gente buscar uma vida onde a gente deixa vícios, e aqui eu chamo de vícios qualquer tipo de prática que seja nociva, que não nos acrescenta, não nos faz bem, não nos faz crescer como pessoas, crescer espiritualmente. Então, amadurecer, crescer é, sim, deixar vícios, mas é, sim, também adquirir novos hábitos, novas práticas, buscá-las, entender como elas funcionam na nossa vida. Então, isso é muito importante. Então, esses que são temas tão básicos, na verdade, são talvez os temas mais importantes para a gente revisitar, conversar, buscar, falar sobre eles. É necessário redescobrir aquilo que é essencial para a nossa vida devocional. E aí eu faço uma pergunta aqui para nós: por quê que áreas da nossa vida ou atividades devocionais que são tão essenciais, tão importantes, eu acho que não há nenhum cristão nesse mundo que vai negar isso, como oração, ou leitura da palavra, coisas básicas, elementares, mas por que são exatamente essas práticas que muitas vezes nós negligenciamos? Nós nos vemos aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa luta, e de repente, como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida devocional? Como é que está esse tempo? A gente falou um pouco sobre isso, o tempo de qualidade com Deus, onde a gente separa e a gente conversa com Ele, onde a gente ouve. Quando a gente fala em oração, tem muita coisa aí. Então, não é interessante pensar que nós sabemos, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus, nós somos crentes, alguns de longa data, gente experiente. Mas que dificuldade é essa? De fazer com que práticas tão essenciais façam parte da nossa vida. E eu queria, um pastor e teólogo chamado Eugene Peterson, ele sugere algo aqui que eu compartilho com os irmãos. Ele usa uma ilustração que eu acho que nos ajuda a entender alguma coisa. Ele diz que essas atividades, elas são essenciais, sim, mas elas são silenciosas. Elas não chamam a atenção, elas não são públicas, elas são desse ambiente íntimo nosso. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença na importância que a gente passa a dar a elas. Peterson usa a metáfora, a ilustração de um triângulo. E ele disse que quando a gente vê um triângulo, o que a gente vê são suas linhas. O que é visível são as linhas de um triângulo. Mas o que faz de um triângulo não são as linhas, mas essa interseção entre as linhas, então são os ângulos. Para você caracterizar um triângulo, você precisa dos ângulos, no caso desses 3 ângulos. E a sua variação é que vai trazer forma, nome, e vai fazer de um triângulo um triângulo. Mas o interessante é,
Nós não vemos os ângulos. Os ângulos, eles são invisíveis. A gente pode ali mostrar que eles estão ali. O que nós vemos são as linhas. O que aparece são as linhas. Mas o que faz de um triângulo são os ângulos. A aula de geometria aqui, você não esperava por essa, né? Mas Peterson então vai dizer o seguinte: na nossa vida espiritual, existe aquilo que de fato aparece na vida espiritual. Por exemplo, são só exemplos: a comunhão, o encontro dos irmãos, a gente participa do culto juntos. O serviço é outra parte da nossa vida espiritual que aparece. Serviço, ministério, ação ao próximo, evangelização, testemunho, a minha fé compartilhada, a forma como me relaciono com as pessoas, como transmito Jesus. Estas são coisas importantes, fundamentais, e é dessa forma que eu me apresento ao mundo, que eu me apresento à igreja. Mas a vida espiritual, ela tem ângulos que fazem da vida espiritual, que são essenciais. É isso que faz o triângulo se manter junto. Sem isso, não há vida espiritual. E é a oração, a leitura da palavra, a meditação. Essas são atividades, essas são ações, essas são atitudes, essa é a parte da vida espiritual que ela é invisível, mas sem ela, nós não temos a outra. Muitas vezes, a nossa experiência diante da comunhão, do serviço, do testemunho, é uma experiência de frustração. Eu queria desfrutar da comunhão e não consigo desfrutar da comunhão. Eu queria trabalhar, eu queria estar envolvido no serviço, no ministério, não consigo, ou enfrento barreiras. No meu testemunho, a mesma coisa. E muitas vezes não percebemos que essas linhas estão desconectadas da nossa vida porque falta essa parte essencial que coloca tudo junto, que nos alimenta espiritualmente, que é essa conexão com Deus. É claro, meus irmãos, eu sei, você sabe que o exercício da oração não resume a conexão com Deus, mas se temos caminhos de comunhão, passa por isso. Se você quer manter amarrada, conectada a sua vida espiritual, é necessário que você entenda a importância essencial da oração, da leitura bíblica, da meditação. Então a gente está falando aqui do básico, do básico, do básico. Se a gente fosse mudar de metáfora, falar por exemplo, da importância da comida para a gente viver. É uma importância essencial, a gente tem que se alimentar. E a gente não pode se alimentar uma vez por semana, não será suficiente. Tem que ser todos os dias. Vida devocional tem a ver com alguma coisa que vivemos, praticamos, desenvolvemos todos os dias. E que essas coisas passam a fazer parte de nós. E sim, trazem crescimento espiritual. Então, Peterson sugere que parte da dificuldade é porque são atividades íntimas, são atividades entre você e Deus, não são públicas. O serviço, a comunhão, frequentar a igreja,
dar oferta, participar de algum ministério, sempre são coisas que nós estamos em comunidade, existe uma cobrança, existe um padrão social, entende? Então, essas coisas emergenciais, a gente tenta se manter dentro da média. Mas e aquilo que é íntimo? E aquilo que é nós e Deus? E vejam, é íntimo, e Jesus diz que é íntimo sim. Quando lá em Mateus 6, nós lemos aqui vários desses textos, Mateus 6, o tom pelo qual Jesus fala de práticas devocionais, e ali ele cita as esmolas, ali ele cita a oração, e ali ele cita o jejum. Em todos estes discursos, ensinamentos, Jesus se preocupa em falar: não façam como os fariseus, porque fazem para serem vistos. Façam para o seu Pai, que te vê. Então, sim, a gente tem um grande desafio diante das práticas devocionais. A pergunta que a gente faz, então, e essa é uma pergunta que Jesus está fazendo quando ele ensina práticas devocionais, quando ele fala dessa vivência cristã, passa pela motivação, passa por esse questionamento: qual a nossa motivação? O que está dentro do nosso coração? O que a gente quer? Ou o que nos move? Quando a gente fala em motivação, a gente está perguntando sobre o que nos move. O que nos faz fazer aquilo que fazemos. Então, sim, meus irmãos, eu acho muito importante a gente voltar a isso. A gente está falando de temas importantes, mas então vamos falar sobre motivação, porque motivação importa. Jesus deixou claro que isso importa. Então, o que é que move o nosso coração? Eu queria sugerir 3 coisas que movem o nosso coração em direção às práticas devocionais. E eu acho que a gente pode se identificar com elas e entender a diferença que existe entre elas. Eu vou começar com a culpa. Talvez uma primeira atitude, uma primeira motivação, um primeiro motor que nos leva a práticas devocionais é culpa. É o senso de dever, é o senso de obrigação, é a consciência que eu deveria estar num lugar onde eu não estou. Não sei por que eu não estou, mas não estou. E eu sinto culpa, eu tento correr atrás, eu faço o que posso. Certa vez, quando a igreja nascente, a igreja primitiva, discutia, num dos primeiros concílios, uma das primeiras grandes reuniões da igreja, lá em Atos capítulo 15, os não-judeus estavam se convertendo em grande quantidade, mundo afora, fruto do trabalho de Paulo, de outros missionários, de quem saiu de Jerusalém, e a igreja ia se expandindo, ia crescendo. E os apóstolos não tinham essa preocupação inicialmente, porque a evangelização no início era evangelização de judeu. Todo mundo conhecia a lei, todo mundo respeitava a lei, todo mundo entendia. Mas agora não. Atos 15 é um outro momento. Então, pessoas que não sabiam nem quem era Moisés, não tinham tradição, não tinham lei, estavam imersos daquilo que é chamado paganismo, começaram a se converter ao nome de Jesus Cristo. E agora, o que a gente faz com esses novos crentes? O que a gente vai cobrar deles? Eles precisam obedecer à lei? Não, e ali
os judeus cristãos, eles entendiam com o coração que eles não eram salvos pela lei, mas por Cristo. Mas na prática, é difícil entender isso. E alguns achavam, não, certo, Jesus, o Evangelho, mas esses novos crentes precisam se circuncidar e obedecer toda a lei, assim como nós. Ou seja, precisam se tornar judeus. E Paulo diz, não, mas vamos lá, vamos reunir os apóstolos, vamos reunir toda a igreja e vamos ver o que a igreja diz. Essa história é longa, a gente tem que um dia falar só sobre isso, mas essa é uma palavra aqui dos apóstolos, se não me engano de Pedro, no momento da resolução, onde eles decidem não colocar o peso da lei sobre os gentios. E a palavra é muito forte, ele diz, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. O que está sendo referendado pelos apóstolos é, irmãos, eu sei, essa é a nossa herança, mas nem nós, os mais zelosos, nem nossos antepassados, conseguimos satisfazer a lei. Não é esse o caminho. O caminho não é o caminho da lei, o caminho é o caminho da graça, o caminho é o caminho da transformação em Jesus Cristo. Nós não vamos impor a lei sobre os gentios, eles vão descobrir a lei através daquilo que Cristo vai fazer nos seus corações. E aí quando a gente lê um versículo como esse, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer assim, pastor, mas aí está falando de salvação, não de santificação. Opa, calma aí. A mesma graça que salva é também a graça que santifica. Precisa ser assim. Não pense que santificação é algo separado da salvação. Santificação faz parte da salvação. Nós estamos sendo salvos. Essa é a nossa realidade. Enquanto estamos sendo santificados, e um dia seremos glorificados, e tudo isso é salvação. A graça que nos salvou é graça que nos santifica. Não é a lei que nos santifica, é a graça. E aí a gente volta aqui ao nosso ponto. Muitas vezes, como caminho de santificação, caminho de vida devocional, nós estamos diante da lei, nós estamos diante da culpa, nós estamos diante da obrigação, o que eu deveria fazer, como deveria fazer. Martinho Lutero, o grande reformador, ele dá o seu testemunho de como ele buscou agradar a Deus com sua vida devocional, e enquanto ele era um monge, tudo que ele fazia, todo o sacrifício que ele fazia, ele tentava ser zeloso em todas as coisas, na leitura das Escrituras, na oração, no jejum, na penitência. Você não imagina o que monges como Lutero não faziam para tentar se santificar. E ele relata que a única coisa que ele conseguia colher com todo aquele ato dele era a visão de um Deus irado, uma decepção consigo mesmo, e algo que ele simplesmente não conseguia
alcançar. Martim Lutero só vai conseguir libertar sua alma de fato, só vai conseguir ter sua experiência real com Deus quando ele compreende o Evangelho. Quando ele, o famoso texto de Romanos, quando lhe vem a luz do Evangelho, o justo viverá pela fé, que a fé nos conecta a Deus e toda a obra de Deus, da salvação e de Jesus Cristo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você muito sincera. Culpa funciona. 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 Culpa ajuda. Eu não sei onde estaríamos se a gente não sentisse um pouco de culpa ou vergonha. Você já pensou o que você e eu não faríamos se a gente não sentisse vergonha dos outros? Se a gente fosse completamente autêntico. Não importo nem um pouco com o que os outros pensam, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Eu não sei, mas me parece muito razoável que a gente se preocupa muito com os outros, com o que as pessoas pensam, como elas nos veem. A vergonha, a culpa. A culpa, então, funciona. Até certo ponto. Talvez ajude você, eu estou tentando entender ainda qual que é esse alcance da culpa. Porque ele é muito presente na nossa vida. A gente faz muita coisa na vida por constrangimento, por senso de dever, por não querer dever nada a ninguém. Mas, queridos, isso não produz santidade. Não produz. A culpa não te levará à santidade. E outra, nós estamos falando de vida devocional. Você não vai conseguir colher uma vida devocional de qualidade sendo motivado apenas por culpa. Simplesmente não vai. Então, essa é uma motivação. Está aí. Não é boa, mas está aí. Não posso falar, é melhor do que nada. Um dia a gente faz parte daquilo que o Evangelho faz conosco, é nos livrar da culpa, nos livrar de tudo isso. Mas está aí, é uma motivação. Existe uma que é melhor do que essa. Não é a melhor de todas, mas já é bem melhor do que essa. A segunda motivação para as práticas devocionais é a necessidade. Há um momento na nossa vida espiritual em que a gente começa a perceber que a gente precisa de algumas coisas. Senão, nossa vida, não sei para onde vai. A gente precisa, para viver nesse mundo, para enfrentar os problemas que nós enfrentamos, para lidar com tudo aquilo que está à nossa volta. Eu preciso de Deus. Eu não sei exatamente como é que eu consigo a ajuda de Deus, mas eu preciso dele. E eu vou nessa direção. A necessidade me leva na direção a Deus. A gente aprende a orar. Quem não sabe orar não quer orar, mas na necessidade a gente aprende a orar. E a gente aprende forte mesmo, né? Ora fervorosamente. A necessidade faz a oração. Isso me fez lembrar o grande profeta Jonas. Jonas não era um grande homem de oração. Era um profeta meio desobediente, né? Deus mandava ele para um lugar, ele ia para o outro. Deus mandava ele falar uma coisa para um povo, ele não queria falar. Está tendo uma tempestade lá, ele está
Mas, no momento em que ele está no fundo do mar, no ventre do peixe, de face com a morte, o que ele aprende a fazer? E faz muito bem. Ele ora. Ele ora. E que oração! Uma oração que depois ficou registrada ali, está entre, é um salmo. A oração de Jonas. A necessidade nos desperta para as práticas espirituais. Aqui, o texto de Efésios, vocês conhecem Efésios 6. Efésios 6 é o texto que fala sobre a batalha espiritual. E a necessidade do preparo para a batalha espiritual. Que o mundo não é só aquilo que a gente vê. Existe um mundo invisível, existe um mal que luta contra nós, quer nos destruir. E Paulo usa uma metáfora de guerra, que você precisa vestir e se revestir da armadura de Deus, ou seja, você precisa se preparar para o que vem por aí. E o verso 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando a gente olha lá, o que é essa armadura de Deus? Aí você vai ver que é a vida devocional. É oração, é convicção espiritual, é justiça, é evangelho, é salvação. É você mergulhar nas verdades espirituais e se revestir delas para enfrentar o mal. A necessidade é uma boa motivação? É uma boa motivação. Melhor que a culpa. Tem um problema. Ela tem um gap. O que acontece quando tudo vai bem? Não existe mais oração, né? Porque não há necessidade. Então, não deve ser isso ainda. Embora funcione, não deve ser isso a minha maior motivação na vida devocional. E aí então chegamos à terceira motivação, que é o desejo de intimidade com Deus. Qual a razão? Por que oramos? Por que lemos as Escrituras? Por que meditamos? Por que viemos à igreja? Por que perseveramos na comunhão com os irmãos? Por que fazemos todas essas coisas? Porque nós temos o desejo de nos aproximar mais de Deus. Nós queremos intimidade com Deus. Nós queremos. Entende? A gente vai nessa direção. E aqui, eu trago para vocês esse texto que a gente abriu com ele, Salmo 27, 4. Que é um salmista expressando esse desejo, da forma com que veio a ele, na forma com que ele entendia a sua fé naquele momento. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa contemplar a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa buscar a orientação dEle todos os dias da minha vida. Olha como é simples, mas claro, profundo, a expressão do salmista. Eu só quero uma coisa, eu só peço uma coisa.
Que Deus me permita ficar na presença dEle, desfrutar dEle. Eu não quero sair. Eu não quero ir embora. E é claro que isso, num primeiro momento, parece um sentimento infantil, imaturo, do tipo dos discípulos lá no Monte da Transfiguração, né? O Pedro lá. Jesus, esse negócio aqui de o Senhor transfigurado, Moisés, Elias, vamos fazer uma tenda para cada um, fiquemos por aqui. Mas eles tinham que descer o monte, tinham que encontrar a multidão. Jesus ainda tinha a cruz, sim. A gente não pode dizer, nossa pastor, vamos ficar aqui, vamos ficar estudando a palavra de Deus, vamos ficar todo mundo aqui. A gente tem que voltar para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Mas eu quero que você entenda o sentimento e o que ele significa. Aqui o salmista expressa o seu desejo, aonde ele quer estar. O que ele quer fazer, o que ele sente falta, o que alimenta a alma dele. Onde ele se vê, o que ele sonha, o que ele quer de uma maneira mais profunda. E para ele a figura do templo e a presença de Deus e o culto e o sacrifício, é isso. Mas é o que representa. A presença. Mas quando Jesus ainda era adolescente, a gente tem tão pouco sobre a juventude de Jesus, né, sobre a infância de Jesus, mas a gente tem aquele episódio em que seus pais o perdem ali em Jerusalém, perde a caravana de volta para a sua cidade. Onde é que está Jesus? Né? Não, está com você, não está com você, ficou com outro parente, não. Aí volta, cadê Jesus? E onde é que estava Jesus? Jesus estava onde? No templo. Jesus diz, onde é que vocês acham que eu estaria? Estou aqui na casa do Pai, conversando sobre as coisas do Pai. Porque é isso que me move, que me alimenta, que me faz sonhar, que me realiza. Quando os discípulos, depois no episódio da mulher samaritana, os discípulos vão à cidade buscar comida. Jesus fica ali, se encontra com aquela mulher à beira do poço, e ali eles têm aquela conversa espiritual, teológica, e aquela mulher começa a entender o Evangelho, começa a entender Jesus como Messias, Jesus se revela como Messias. Quando os discípulos chegam, Jesus, o que está acontecendo aqui? Come. Jesus diz, eu tenho uma comida, eu já estou satisfeito, eu já estou alimentado. Minha comida é satisfazer a vontade do Pai, é para isso que eu vim, é isso que me alimenta, é isso que me move. O desejo da intimidade com Deus. Essa é a real motivação, a motivação que a gente precisa encontrar para a nossa vida devocional. Se a gente não encontrar essa motivação, a oração, a Bíblia vai sempre fugir de nós. Vai ser sempre uma coisa distante, árida, rara. Porque eu não sinto aquilo não parte de dentro, não é uma essência, não é uma busca, não é uma procura, não é uma necessidade. Você não precisa pensar muito para tomar água. A sede te avisa, você vai lá, você toma água. Agora tem gente pensando em tomar água, né? Esse povo aí que vive com garrafinha e tem que ser não sei quantos litros por dia. Não sei. Mas fora isso, você não tem que pensar muito. Aquilo flui.
Queridos, eu queria falar mais algumas coisas antes de a gente fechar, do que está dentro desse desejo de intimidade na nossa vida devocional. Primeiro, intencionalidade. Lá em Apocalipse 3:20, um texto que nós conhecemos bem, né? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se eu perguntasse para qualquer um aqui, você deseja ter intimidade com Deus? Comunhão com Deus? Quem é que responderia, não desejo, não quero? Está que nem a enquete que a gente queria fazer, né, Elias? Você quer? Não quero. Todo mundo quer. Ou diz sim, claro. Eu me lembro dos evangelismos que a gente fazia, né? Na rua, nas casas. Evangelismo de rua tem umas experiências bem interessantes. Aí você oferece oração, né? Você gostaria que fizesse uma oração por você, pela sua família. Algumas vezes a gente resolvia essas coisas. Mal não vai fazer, né? Falei, mas que gosto, hein? Que vontade de receber uma oração. Mal não vai fazer? Eu espero que não faça, viu? Então, quando a gente quer comunhão, tá? A gente quer comunhão, tá? Mas e aí? Quanto você quer? Você quer comunhão com Deus? Você quer intimidade com Deus? Mas isso te move de que forma? Ou não move? Quando você tem essa figura de um Jesus que ele sim quer ter comunhão conosco, deseja ter comunhão conosco, oferece essa comunhão a nós, bate a nossa porta, visita a igreja, os crentes. E aqui mostra como Jesus, ele faz tudo. Toda a parte difícil é ele que faz. É ele que vem. É ele que vem. É ele que visita. É ele que chama. Imagino, não está nessa metáfora, mas é ele que traz a comida. Ele que traz a comida, porque o alimento vem dele. É ele que serve. E o que a gente faz? Bom, aqui diz, a gente ouve, ele está chamando, a gente ouve. A gente levanta, abre a porta, está lá Jesus, e a gente diz, Jesus, entra por favor, senta, vamos participar juntos. Essa é a nossa parte. A gente convida Jesus, a gente abre essa porta, a gente ouve que Ele está chamando. A vida devocional, a intimidade exige intencionalidade. Sabe? Jesus está fazendo tudo. Mas eu convido, eu trago, eu abro essa porta da fé, essa porta da devoção. Eu sento a essa mesa e desfruto desse momento, dessa comunhão. Essa é uma pergunta para nós. Essa é a nossa parte. Porque aqui Jesus diz, eu estou,
eu vou, se quem ouvir, entrarei. A segunda característica dessa intimidade é a constância. Para se gerar intimidade é necessário também constância. Olhem esse texto precioso do povo de Deus a respeito dos ensinos, das leis, como eles deveriam lidar com ela, né? Essa instrução tão preciosa que diz, lá em Deuteronômio 11, 18, 19, gravem as minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos, prendam na sua testa, ensinem-nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. A palavra de Deus, os preceitos de Deus, as coisas de Deus, aqui ele fala, eles precisam fazer parte da nossa vida. Parte constante. A intimidade, ela também é gerada por essa atitude de manter presente as palavras de Deus, os preceitos, os princípios. É fazer, a intimidade ela é feita também de rotina, de hábito, de repetição. A gente se torna íntimo de alguma coisa à medida em que nós encontramos uma vez, outra vez, outra vez, e isso também é intimidade. Agora, se a gente quer manter Deus longe, né? Deus com esse status de visita, como é que teremos comunhão com Ele? A constância, então, ela é parte muito importante quando buscamos essa intimidade. E por último, satisfação. Uma vida devocional que gera intimidade, existe intencionalidade, existe constância, mas existe satisfação. Um texto que fala isso com tanta clareza, né? Nós já estudamos esse texto aqui nessa série, é o Salmo 1. E aqui quando o salmista fala desse segredo da vida, da bem-aventurança, da felicidade, esse princípio ocupa um lugar, né, central nesse salmo. A sua satisfação, a satisfação desse que é bem-aventurado, que é feliz, está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Sim, nós estamos falando de satisfação, de contentamento, de prazer, de felicidade. A nossa vida devocional, ela precisa gerar essa satisfação, esse gosto. Como eu falei, culpa vai funcionar até certo ponto. Necessidade, até outro ponto. Mas quando você descobrir a alegria, a satisfação da presença de Deus, do alimento de Deus, das coisas de Deus, aí você encontrou o caminho da vida devocional. Aí você vai poder um dia orar ou cantar como salmista.
Uma coisa eu peço, uma coisa eu procuro. Uma coisa eu quero, uma coisa eu desejo, uma coisa é aquilo que me satisfaz. É desfrutar de Deus, da sua instrução, da sua presença, da sua bondade. Algumas coisas são essas coisas que nos trazem muita alegria, muito prazer, muita satisfação. São aquelas coisas que o tempo não passa, né? Quer dizer que o tempo passa rápido. Ou, enfim, encontrar amigos, né? Aqueles amigos, aquela alegria que você sente naquele... Uma vida devocional real é quando você tem esse sentimento. O sentimento de estar com Deus é um sentimento de encontrar um amigo, um confidente. É aquele compromisso que te dá muita alegria, muito prazer, que não tem nada de ruim, de chato. Que você faz questão, né? É assim. Uma outra coisa que nos alegra muito é comida, né? É comer. É comer algo bom, aquilo que você gosta. Você faz aquilo com alegria. A vida devocional é comer algo bom. Comer algo que te traz satisfação, alegria, aquilo que você espera, que você planeja, é bom. Então vejam, a gente precisa encontrar esse caminho. Enquanto a vida devocional for uma penitência, o pastor falou em Páscoa, Quaresma, jejum. Enquanto a gente tiver essa mentalidade penitente, se eu sofrer um pouquinho aqui, eu acho que Deus vai se alegrar e eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Repito, isso até funciona para a saída. Mas você nunca vai experimentar, de fato, a alegria da vida devocional dessa forma. Antes seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, pela Tua palavra. Ó Deus, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos como estes que ainda não encontraram o caminho da intimidade contigo. Oscilamos, vacilamos, esfriamos, ó Deus, entre momentos de culpa, entre momentos de necessidade. Mas, Senhor, queremos conhecer esse caminho da intimidade. Daqueles que te conhecem e querem te conhecer ainda mais. Daqueles que desejam estar na Tua presença. Daqueles que desfrutam a Tua presença. Daqueles que oram porque querem orar, daqueles que leem a Bíblia porque querem se alimentar. Daqueles que contemplam porque querem ver.
Senhor Jesus, transforma os nossos corações, purifica os nossos corações, as nossas motivações. Nos ensina o teu caminho. Nos ajuda a olhar para Jesus a cada dia mais e mais. E aprender com Jesus. A comunhão com o Pai. A satisfação em viver a vontade do Pai. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, nos transforma. Nos faça olhar as práticas devocionais de uma outra forma na nossa vida, a buscá-las, a desejá-las como alguém que busca um tesouro. Faça isso, Senhor, em nós, nos nossos corações. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém.